Senhor meu Deus, neste momento nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, pelo culto que nós tivemos, pela palavra maravilhosa que o Júlio trouxe aos nossos corações, meu Deus. Que nós possamos sempre ter essa fé, meu Deus, e crermos que o Senhor está à frente de toda e qualquer situação, meu Deus, seja ela pela qual nós estivermos passando. Muito obrigada, Deus, por a palavra que veio hoje aos nossos corações. E agora eu quero te pedir em especial, meu Deus, por essa aula que o Antônio vai dar. Meu Deus, como a aula da semana passada foi uma aula complicada, difícil, essa também, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria a ele, para que ele possa trazer aos nossos corações, principalmente os teus ensinamentos, e que nós possamos, Senhor, guardar no coração, e quando precisarmos falar com alguém, não discutir assim, Senhor, mas replicar sobre essa situação do gnosticismo, que nós possamos ser sábios com a palavra, ó Deus. Nós te pedimos, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Maria Lúcia. Eu vou só compartilhar minha tela, eu só queria que você confirmasse se você tá vendo a minha tela na hora que eu compartilhar aqui agora. Tá dando para ver a tela? Compartilhada, por enquanto, eu não estou vendo, não. Você não está vendo a minha tela? Não, só estou vendo aqui a Lúcia, convidada. Você chegou a ver alguma coisa que eu estou projetando aí, não? Ah, sim, agora sim, sim. Tá vendo, né? Tá, introdução, tá vendo? Isso. Tá ótimo, tá bom. Então tá bom. Vamos começar a nossa aula. Bom, a Maria Lúcia já fez a nossa oração. Então, nós estamos continuando a nossa classe, família, né? Que estamos seguindo aqui a nossa revistinha. E o título é que a gente precisa tomar cuidado com certas ideias e as suas consequências. E hoje nós vamos falar da aula de número 5, tá? O título é Gnosticismo, a negação da matéria. Então, hoje nós vamos tratar sobre gnosticismo, tá? Eu acho interessante essa nossa revista, quando ela fala que as ideias e as suas consequências. Isso é uma grande realidade que às vezes a gente esquece. Toda ideia, não só na área religiosa, na igreja, mas no mundo, nos negócios, na escola, na casa, na família, toda ideia tem uma consequência, quer dizer, ela tem um resultado daquela ideia. Agora, o que é ruim é que as más ideias, elas têm vítimas, elas machucam. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre o que a gente vai comentar sobre a questão do gnosticismo, tá? E vamos tentar explicar um pouco sobre isso, mas na realidade é esse misticismo. Se você pegar o boletim de hoje do reverendo Misael, você vai ver que ele fala lá sobre essas coisas estranhas, né? Sobre essas ideias esquisitas, estranhas, que nasceram no começo do cristianismo. E no começo do cristianismo, se você pegar lá por volta do século II, do século III, nós tínhamos muitos cristãos que eles eram gnósticos e se julgavam como cristãos. E só para você ter uma ideia, esse que a gente chama de gnosticismo, ele foi a maior heresia da história da igreja. Então, essa aula ela é muito importante, porque nós vamos tratar hoje sobre o que foi a gente fala muito das heresias, dos desvios da boa e da saudável teologia, e hoje nós vamos falar da maior heresia. E ela é tão grande, essa heresia chamada gnosticismo, que ela não foi algo apenas lá no começo da igreja. Ela existe até nos dias de hoje, a gente vai comentar alguma coisa sobre isso. E o que eu queria dizer é o seguinte: o que é gnosticismo? Ele vem da palavra grego gnosken. Gnosken significa saber, significa esse conhecimento genuíno maior, e através do qual, desse conhecimento, eles achavam que eles poderiam ter esse tipo de salvação. Então, é isso que a gente está colocando aí nessa tela agora da igreja. E só para vocês terem uma noção, esses gnósticos, eles achavam que eles tinham uma sabedoria esotérica, e essa sabedoria ela fez uma feroz
competição com o cristianismo, no começo do cristianismo, por mais de 150 anos. E o seu ápice aconteceu mais ou menos no século II, quer dizer, hoje nós estamos no século XXI, então, vou dizer, no século II foi o ápice do gnosticismo. Mas não só lá no século II, infelizmente hoje alguns segmentos evangélicos, eles vão se distanciando da Bíblia, da vontade de Deus, e eles vão se tornando também supersticiosos, eles vão se tornando místicos, mágicos, e eles voltam a se apegar, a acreditar naquelas práticas pagãs, naquelas práticas mitológicas, medievais. Porque o cristão místico, né? Qual é a dificuldade dele? Ele não tem revelação. Eu e você, nós temos uma revelação aqui na Bíblia. Ela revela Deus, ela revela Jesus, o nosso Salvador. Já para o gnóstico, ele é só místico. Ele acha que as coisas vêm do conhecimento. Então, ele não tem revelação, ele não tem culto, ele não tem salvação, ele não tem igreja, ele acredita naquelas coisas. E sabe o que é interessante? Que hoje isso também acontece. E é interessante que hoje nós temos muitos cristãos que estão fazendo o contrário do que aqueles cristãos no início do cristianismo fizeram. Hoje nós estamos voltando para os costumes do Oriente, né? A gente volta para aquelas práticas pagãs, às vezes há um exagero muito grande na questão da natureza, em alguns momentos a gente até parece que começa a ver uma adoração. Então a gente volta a alguns costumes que a gente tem que tomar cuidado. E por que eu estou dizendo isso? Se você pegar a sua Bíblia e você for lá em Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 e 2, isso aqui é o início, né? É a visita dos reis magos. Olha que é interessante que se fala aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, né? E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O que eu estou querendo dizer com isso? No início do cristianismo, lá no nascimento do Senhor Jesus, as pessoas do Oriente, elas se voltavam para o Ocidente. Os magos vieram do Oriente. Para o quê? Para ver Jesus no Ocidente. Agora está acontecendo o contrário. Nós estamos deixando Jesus aqui e estamos voltando para aquelas práticas do Oriente. Nós estamos voltando para aquilo que a gente chamava de gnosticismo. E aquilo que, por exemplo, os pais da igreja, por exemplo, Irineu, ele foi um dos pais da igreja, dessa igreja primitiva, que mais combateu o gnosticismo. E não só ele, claro. Se você pegar a Bíblia, Paulo, talvez ele é o que mais escritos tenha feito contra o gnosticismo. E ele, principalmente, Colossenses. Se você ler com mais detalhe Colossenses, você vai perceber que a carta à igreja de Colossos é uma carta basicamente contra o gnosticismo. E não só Colossenses. 8 livros do Novo Testamento combatem o gnosticismo. Então, não é brincadeira aquilo que a gente está falando como o gnosticismo. E, basicamente, o que ele é? Ele acredita apenas no conhecimento, ele não acredita na revelação, mas o cerne da heresia, do gnosticismo, é que ele nega a humanidade de Cristo. Então, uma heresia muito antiga, e às vezes presente ainda no meio cristão, mas é uma ideia que faz reservas à humanidade de Cristo. E hoje, talvez você não consiga fazer essa conexão, mas hoje, por exemplo, quando eu estou preocupado com a questão do vestuário, com a questão do corte do cabelo, ou de outros elementos culturais, são frutos desta heresia que a gente se chama de gnosticismo e que a gente tem que realmente combater, ou práticas santificadoras, redentoras, a água não sei o quê, a correio não sei o quê, hoje vai ser... Então, esse misticismo sobre objetos, sobre um óleo ungido, sobre essas coisas todas, o que eu faço quando eu aceito isso na minha igreja ou na minha denominação? Eu estou marginalizando aquela morte vicária de Jesus, ou seja, o sacrifício de Jesus não foi suficiente para minha salvação e eu tenho que recorrer a esses óleos ungidos,
há um tipo de comprimento de saia que eu tenho que usar, essa coisa toda. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o gnosticismo não foi só a maior heresia do passado, mas ele também continua presente. E olha só, Martinho Lutero, já 1500 anos depois, ele fez a seguinte frase, olha só que interessante. Abre aspas, Martinho Lutero. Quão grande dano tem havido quando se tenta ser sábio e interessante sem ou acima da Escritura. Quer dizer, quão interessante, quão ruim é você buscar conhecimento, buscar sabedoria fora das Escrituras. Você tem que buscar, mas as Escrituras elas têm que continuar sendo a sua mola mestra. E Billy Graham também ele falava uma frase que é interessante, ele dizia o seguinte, olha só, uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas pode ser espiritualmente ignorante. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado que se achar que apenas a academia, o científico, a ciência, o conhecimento, a sabedoria, ela vai ser suficiente. Eu posso ter o maior conhecimento secular de tudo que aconteceu, ter toda essa sabedoria, mas eu posso ser espiritualmente um analfabeto. Eu não consegui entender nada da Bíblia. Aliás, como eu disse, o gnosticismo ele nega a humanidade de Cristo. Quer dizer, Cristo não veio aqui, não viveu entre nós. Então, Billy Graham tinha uma frase que era muito interessante. Ele dizia o seguinte, nessa geração mais desenvolvida, mais tecnológica, ele dizia assim, o importante não é que o homem chegou à Lua, porque o homem chegou à Lua até hoje, é a maior conquista tecnológica da história. Você pensa que às vezes a internet, não. Pegar um homem aqui na Terra, levar ele até a Lua e depois trazer ele de volta, isso é a maior conquista tecnológica de conhecimento de toda a humanidade. Mas ele diz o seguinte, que o mais importante não é o homem ter ido à Lua, o mais importante é Deus ter descido aqui na Terra. Ou seja, ele deu uma burdoada no gnosticismo, porque o gnosticismo falava que Deus ele não desceu aqui na Terra. Nós não tivemos um Deus de carne e osso através do Senhor Jesus. Então, começa por aí essa questão. Então, basicamente, o gnosticismo ele nega a humanidade de Cristo. E para discutir essas coisas, eu peguei até um texto aqui de Jó. Olha como que é interessante o livro de Jó, no capítulo 21, versículo 22. Diz assim, olha, acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga o que estão nos céus? Quer dizer, ninguém pode querer ensinar ciência, conhecimento a Deus. E é tão interessante que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pensa, por exemplo, nessa questão da vacina agora, não, temos que seguir a ciência, claro, a gente tem que seguir, mas até um certo ponto para que a gente possa ter discernimento. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos num mundo hoje, por exemplo, principalmente entre os mais jovens, isso que a gente chama de geração digital, talvez não tenha ninguém que tenha tanto conhecimento desse mundo digital como essa geração mais nova. Mas, ao mesmo tempo, e para tristeza nossa, talvez não haja uma geração que mais está afastada de Deus como essa geração. Então, você percebe que conhecimento não significa eu estar mais próximo de Deus. Precisa ser assim, mas na maioria das vezes a gente tem que tomar cuidado. Você tem uma geração altamente ligada desse mundo tecnológico, desse mundo digital, desse mundo virtual, e ao mesmo tempo você tem uma geração profundamente afastada de Cristo. Então, basicamente, o que o cristianismo faz, o que o gnosticismo faz em contraposição ao cristianismo? Ele faz uma depreciação da matéria. E da onde veio isso? Isso resultava principalmente da filosofia de Platão. Platão era um pensador, ele era um filósofo grego, e ele dizia o seguinte, que a verdadeira realidade ela está no mundo das ideias, do conhecimento, não está nesse mundo que está ao nosso redor. Então, o que ele queria dizer com isso? Ele dizia o seguinte, olha, que o mundo perfeito é o mundo das ideias. Ali o mundo é bom, ali o mundo é reto. Mas esse mundo que está aqui, esse mundo ao meu redor, é um reflexo de um mundo imperfeito, de um mundo ruim, de um mundo ímpio, que está jogado às traças,
Então, quando eu vou para esse lado do gnosticismo, eu estou voltando àquilo que foi do passado, eu estou fazendo uma orientalização da civilização greco-romana. Então, eu estou trazendo esses costumes. E olha o risco disso. Se o gnosticismo, lá naquele começo, foi aquele embate, a gente falou que foi a maior heresia, se ele tivesse obtido sucesso, o cristianismo teria sido apenas mais um daqueles cultos misteriosos que os gregos e que os romanos praticavam, né? Porque era isso, era esse misticismo, era esse conhecimento, tinha lá um sacerdote, um líder espiritual que sabia das coisas e tal. Esses eram os ritos, a gente vê aqueles templos gregos, aqueles templos romanos. Graças a Deus, os pais da igreja souberam combater esse conhecimento obscuro, esse conhecimento místico, que valorizava, só repetindo, muito mais o conhecimento do que a fé. Então, a Europa, graças a Deus, ela leu a Bíblia, essa Bíblia aqui, e ela acreditou nessa Bíblia como a verdade revelada de Deus. E isso foi o que salvou a Europa e a mim e a você dessa cosmovisão grega incompatível com a Bíblia. Porque a Bíblia não está dizendo que ela não é, que Deus não se revela a mim e a você. A Bíblia fala que Deus se revela, que Ele mandou o seu Filho para cá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nas universidades, os mais jovens. Eles falam assim, não, o mundo hoje, a nossa civilização ocidental, e esse é um termo recente, porque o que na realidade o que se chamava como civilização ocidental era a cristandade. Eles falam, isso é uma herança dos gregos. Mas para você fazer uma análise isenta, mais profunda, foi a espada de Alexandre e não a lógica, os pensamentos de Aristóteles ou de Platão que conquistaram o mundo. Essa épica grega, né, que a gente às vezes admira, essa filosofia, essas artes, elas seguiram a espada. Ninguém dedicou a sua vida a falar sobre a democracia grega ao mundo. Quando a espada de Alexandre se foi, a violência acabou, o mundo, esse conhecimento grego, ele desapareceu. Os gregos, na realidade, de uma maneira geral, eles não conseguiram passar esse conhecimento adiante, esses tesouros intelectuais, né? O que nós sabemos hoje dos gregos, inclusive, e também dos romanos, grande parte, eu diria mais de 90%, se devem a monges orientais, principalmente sírios, que copiavam aqueles manuscritos, porque eles eram cristãos, eles tinham Jesus como seu salvador, mas eles não desprezavam o conhecimento. Esse conhecimento secular eles achavam que era importante. Então, muito que a gente sabe dos gregos é devido ao cristianismo. Mas agora, o que eu não posso é colocar esse conhecimento, essa sabedoria, entre aspas, acima desse conhecimento revelado na Bíblia. E só para você ter uma ideia, quando eu começo a ir muito, porque a gente fala assim, não, o mundo de hoje se deve muito a Atenas, Roma e a Jerusalém. Não, se deve muito mais a Jerusalém. Só para você ter uma noção, por exemplo, em Atenas, o mundo grego, de uma maneira geral, eles praticavam o infanticídio. Essa coisa horrorosa hoje, que às vezes a gente vê, por exemplo, entre os indígenas, de vez em quando a gente vê depoimento de missionários nossos aí falando do infanticídio, quer dizer, uma criança nasce com qualquer problema, os índios descartam ela assim com uma frieza incrível. Essa era a rotina dos gregos. Eu nunca me esqueço quando a minha família, a gente foi visitar Esparta, né, aquela cidade, os espartanos, existem filmes, as pessoas gostam de Esparta. Quando você vai estar chegando em Esparta, você está assim em umas montanhas, você vai descendo de carro, Esparta está lá embaixo, no vale, e do lado da estrada você vê assim um desfiladeiro muito grande, e o guia começa a te explicar, falou, aqui era o cemitério das crianças defeituosas. Ou seja, se alguém tinha um filho que nascesse com qualquer problema, ou às vezes até pela questão do sexo, eu quero um filho, não quero uma filha, eles atiravam vivos esses bebês naquele desfiladeiro. Foi o cristianismo que falou, olha, todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, que mudou esse hábito do infanticídio. Então, queria dizer que a sabedoria grega, não, ela trouxe coisas muito erradas. Então, essa racionalidade grega de Atenas abandonava os seus bebês. Foi a fé,
foi essa imagodeia, essa imagem de Deus que mudou essa concepção. Acabou com a luta dos gladiadores, que a gente assiste em filme, a gente vê todas essas coisas. Então, o que é muito importante? Esse gnosticismo, esse conhecimento baseado nessas ideias de Platão, eles também expunham um plano de salvação. E se você tem duas linhas de pensamento que têm planos de salvação diferentes, não tem como. Eles vão entrar em conflitos. E esse embate com o cristianismo é inevitável. Então, o gnosticismo, o que ele dizia? Que através do conhecimento, ele iria fazer a libertação da alma. Por quê? Porque esse mundo aqui, esse domínio físico, essa parte, o que é importante do homem é essa parte imaterial. Porque essa matéria, incluindo o meu corpo e o seu corpo, isso é mal, isso é incapaz de qualquer salvação, de qualquer redenção. Então, os gnósticos, eles acreditavam apenas na esfera espiritual, essa que era boa. Já eles viam o mundo físico como uma ilusão. Então, por isso que havia muita licenciosidade, por isso que as crianças eram abandonadas, porque eles, ou então a prostituição, você tem aquele templo de Diana, aquela depravação sexual, porque o corpo não era importante para eles, a matéria, a depreciação da matéria. O que era importante? Era só essa parte, vamos dizer assim, do conhecimento, essa parte espiritual. O corpo em si, para eles, praticamente nada valia. E Paulo, ele combate muito isso. Ele combate aqueles, por exemplo, que faziam, que proibiam o casamento, ou que se abstêm de algum tipo de alimento. Paulo está dizendo, não, olha, Deus fez uma criação maravilhosa e Ele quer que você usufrui dessa criação. Paulo estava dizendo assim, você não tem que ficar fazendo essas coisas, essa questão de alimentos, eu quero que você usufrua das delícias físicas deste mundo, dentro dos valores, né? No prazer do casamento, o prazer de uma comida boa. Olha o que Paulo diz ali, eu vou só ler para você aqui, olha que interessante isso, em 1 Timóteo, como eu disse, 8 livros do Novo Testamento combatiam o gnosticismo. Então, 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim, criticando o gnosticismo, aqueles que proíbem o casamento exigem abstinência de alimentos. Aí dizer aquele negócio, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Eu, por exemplo, nossa, eu adoro o pudim. Então Deus está dizendo, olha, uma refeição, usufrua daquilo. Claro, eu tenho que tomar cuidado com a glutonaria, não vou comer em exagero, não se trata disso. Mas eu não tenho que ficar me abstendo, né? Ele está dizendo aqui, ó, daqueles que da abstinência de alimentos, que Deus, olha só, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então, quando eu vou comer um bom almoço, uma macarronada, um frango, um pudim, como eu disse, Deus, muito obrigado. Essa é a razão que a gente faz uma oração, agradecendo pela refeição. Obrigado pela tua criação, né? Então, isso que está dizendo, com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque essa verdade do gnosticismo, isso é um conhecimento falso. Então, eu não tenho que me basear nessas coisas. Então, Paulo está dizendo, está sendo muito claro em relação a esse tipo de conhecimento. Agora, isso tem o quê? Isso tem consequências. Quando eu faço esse tipo de coisa, esse tipo de hipocrisia, eu estou negando. Então, e hoje o gnosticismo ele existe ainda, por quê? Porque hoje a gente enfrenta isso. Como? Quando eu nego, por exemplo, Deus como um bom criador e a sua criação. Quando eu não admiro essa beleza da criação que está ao meu redor, porque é nessa criação de Deus que eu vou encontrar uma vacina eficiente contra o Covid-19, contra o câncer, contra qualquer doença futura que vai surgir. É nessa criação de Deus, em que o homem, através do mandato cultural lá, que ele vai dominar a terra, os peixes, tudo que existe aqui embaixo, ele vai usufruir disso, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua família, vai combater doenças, vai combater a fome e assim por diante. Então, isso é muito importante. Nesse ponto, assim, eu vou abrir um parênteses aqui só para você entender. Nesse início do cristianismo, a gente acabou tendo duas correntes de pensamentos, e é importante a gente saber um pouco delas. Uma dessas correntes era o deísmo e a outra era o teísmo.
deísmo e teísmo. O que é deísmo? Deísmo, aliás, eles se confundem muito esses dois. Eu vou dar uma explicação aqui rápida, só para você entender. O deísmo, ele vem do latim Deus, e significa o quê? Ele enfatiza o conhecimento acima da revelação, como eu já coloquei, o gnosticismo. Então, ele fala o seguinte, que é uma religião natural em contraste com uma religião sobrenatural. Porque eu e você, nós acreditamos numa religião sobrenatural. Deus vem, faz os seus milagres de acordo com a sua vontade. Os deístas não, eles acreditam apenas naquela religião natural. Qual que é a diferença, então? Basicamente é assim, os dois no início acreditavam num Deus que fez a sua criação. Só que aí os deístas, o que eles acreditavam? Que Deus veio, criou o mundo, mas depois ele não gostou daquele mundo, ele se divorciou, ele abandonou a sua criação e deixou toda a sua criação através daquilo que eles chamam de leis naturais. Agora, por exemplo, Thomas Jefferson, ele era um grande deísta, ele acreditava em Deus, mas um Deus que depois abandonou a sua criação. Agora, eu e você, o que nós somos? Nós somos teístas. Nós acreditamos num Deus que criou esse mundo, que fez a sua criação, mas ele não abandonou a sua criação, porque eu e você, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, ele está preocupado com a sua criação e ele ainda intervém na sua criação. Então, essa é uma diferença básica, né? Calvino, inclusive, ele dizia o seguinte, olha só, ele diz o seguinte, eu separei isso aqui para falar aqui para vocês, abre aspas, que perversidade dos homens que vendo nas coisas criadas toda a beleza e toda a estrutura do Criador, que é aqui que fecham seus olhos a esse Criador e usam a natureza como capa para esconder a Deus. Quer dizer, eu não posso olhar ao meu redor e não ver nem que seja uma pequena fagulha, uma centelha da majestade desse Deus Criador. Eu assisti uma série muito bacana que chama Os Eleitos, eu não me lembro qual das redes de televisão aí, que conta como os astronautas americanos, eles foram escolhidos, que foram os primeiros que chegaram à Lua, que ganharam o espaço. Então tem uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, é muito interessante, e tem a história de quem ia ser o primeiro americano a ir para o espaço. Então havia uma competição entre dois astronautas, e um desses astronautas, ele era muito cristão, sempre dava testemunho da sua fé, se chamava John Glenn. Ele não foi o primeiro a ir para o espaço, foi o outro astronauta, mas ele foi o primeiro a entrar em órbita, o primeiro a dar volta na Terra. Isso ele fez lá novinho, na década lá de 67, 68. E 69 o homem chegou à Lua. Mas o que aconteceu interessante é que depois, em 1998, esse mesmo astronauta, chamado John Glenn, com 77 anos, ele voltou no espaço. Então, ele foi também o primeiro homem a ir em órbita, né? E o homem mais velho até hoje a ir para o espaço com 77 anos. E, então, foi um evento, quem se lembra disso, foi em 98, e a frase que ele disse foi o seguinte, até peguei aqui para você, olhar para este tipo de criação aqui de cima e não acreditar em Deus é, para mim, impossível. Quer dizer, isso é a bordoada no gnosticismo. Eu olhar ao redor e ver a lua, as coisas aqui, o jardim, uma flor, um beija-flor, um pássaro, um canto, e não acreditar nesse Deus criador, não há como. Isso é impossível. Então, é por isso que a gente tem que combater o gnosticismo, porque eles rejeitavam que esse Deus criador, depois ele tomou conta da sua criação. O que significa isso? Então, eles rejeitavam que Jesus veio aqui depois, entre aspas, em carne. Então, eles rejeitavam esse verdadeiro entendimento do Novo Testamento, que nega esse Deus criador e que apareceu na carne, né? Olha só, pegando ali 1 Timóteo, como eu disse que vários livros, eles combatem o gnosticismo. Olha 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, sobre essa questão da descida de Jesus aqui na terra entre nós. Olha só, o versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade.
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, eu não posso rejeitar, às vezes eu posso rejeitar, eu começo a rejeitar algumas coisas, né? O que a Bíblia fala sobre família, que a Bíblia fala sobre sexo, sobre uma série de coisas. E uma das coisas que a Bíblia fala é a doutrina da encarnação. A doutrina onde Jesus, o Filho, ele veio, ele se encarnou, ele viveu como homem entre nós. Que é exatamente isso que o gnosticismo ele combate e ele nega. Então, a doutrina da encarnação, ela tem que ser reafirmada a todo momento. Eu não posso ser um cristão, eu não posso ser um bom presbiteriano se eu não acreditar que Jesus veio aqui nesse mundo e ele veio em carne e osso, ele viveu entre nós e ele foi crucificado naquela cruz. Lá naquela cruz ele pagou pelos meus pecados, depois ele ressuscitou e venceu a morte. Esse é o pilar central do cristianismo. Então eu tenho que sempre reafirmar isso, essa plena humanidade de Cristo. E as escrituras, elas apresentam claramente Jesus como totalmente humano e como totalmente divino. Se você tem dúvida disso, eu vou pegar assim, olha só, alguns textos aqui. Olha aqui, por exemplo, dessa humanidade, quer dizer, como eu e você, Cristo teve sentimentos, teve emoções, teve fome. Olha só aqui, eu vou pegar aqui Mateus, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Olha que interessante isso aqui, ó. Capítulo 4 é quando fala lá da tentação de Jesus, versículo 2. E depois, falando de Jesus, e Jesus, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Jesus teve fome. Fome, algo que qualquer ser humano sente, é um dos nossos, né, uma das sensações que ele teve fome. Então, alguém para ter fome, ele tem que estar encarnado, ele tem que ter descido aqui e vivido como eu e você vivemos hoje, porque ele teve fome. E não só ele teve fome, ele teve cansaço, né? Olha só, João 4,6. Eu estou só revisando aquilo, a gente já sabe, mas não custa a gente relembrar. Esse é o objetivo dessa aula, combater o gnosticismo, que fala que Jesus ele não desceu aqui. Olha só o versículo 6. João 4,6. Estava ali a fonte de Jacó. Aí olha só, Jesus, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus ele tinha cansaço. Quer dizer, aquele esforço físico, talvez ter viajado o dia todo, ter caminhado muito, o sol a pino, teve cansaço. Se ele não tivesse se encarnado, ele não teria fome, não teria tido cansaço. Ele chorou, ele experimentou esse tipo de dor. Olha só, vamos pegar aqui João 11, quer ver? Eu separei aqui um versículo, João 11, 35, que é o versículo mais curto da Bíblia. João 11, 35. Olha só que interessante. Jesus chorou. 35. Jesus, e o 38 também, olha só. 35. Jesus chorou. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha imposto uma pedra. Então, agitou-se novamente em si mesmo, quer dizer, deve ter ficado angustiado, deve ter ficado assim, aborrecido, chateado, né, com aquele que estava. Então, e Jesus chorou. E tem uma série de outras. Sofreu na cruz, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que ia ter sofrimento, sabia que ia ser dor. Então, eu não vou fazer por causa do adiantado da hora, mas eu peguei aqui 2 ou 3 exemplos, e a Bíblia tem muitos exemplos que falam sobre essa doutrina da encarnação. Quer dizer, então, do Getsemane, né? Nossa, vamos pegar aqui, esse aqui a gente tem, vamos ler esse aqui, Mateus 26, quer ver? Vamos voltar ali, se você puder abrir sua Bíblia ali, Mateus 26, alguém falar que Jesus não se encarnou, que ele não veio aqui, o que vale essa descrição toda aqui de Mateus 26, você quer ver? 26, vamos ver aqui, Mateus 26, olha aqui, ó.
Aqui, ó, a partir do 36. Jesus no Getsemane. Olha só isso aqui, né? Como é que se você lê isso aqui, em seguida pôs Jesus com ele no lugar e disse: assentai-vos aqui que eu vou. Ele levou Pedro e começou. Olha só, o versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, olha só, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha o versículo 38. Então ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí você vai vendo isso, né? Jesus exusou sangue. Eu não tenho a mínima ideia do que Jesus, como um ser humano que ele era, o que ele passou ali, né? Então, são lutas agudas, lutas angustiantes que talvez jamais a gente vai ter ideia ou a gente vai conhecer aquilo que Jesus passou. E ele passou isso porque ele era humano, exatamente o contrário daquilo que os gnósticos, que o gnosticismo ele acaba defendendo. E só, a gente pensa que isso aí é uma brincadeira, mas só para você ter uma ideia, havia um imperador chamado Marciano e ele convocou um concílio da igreja só para tratar dessa polêmica questão. E a polêmica era a seguinte: quem é Jesus? Então ele convocou toda a igreja da época. Foram em torno, aí se estima, de 520 bispos. Naquela época não tinha tido a reforma ainda, havia só uma igreja, havia esses bispos, e eles se reuniram na Calcedônia, né? Por isso que você tem aquele concílio da Calcedônia. Calcedônia era uma pequena cidadezinha em frente a Constantinopla. Constantinopla depois caiu, né? E hoje ela mudou o nome, é Istambul. Quando você vê Istambul na Turquia, era a antiga Constantinopla, e a Calcedônia hoje é um bairro, é uma região dentro da cidade de Istambul. E ali teve esse concílio da igreja, convocado por esse imperador, só para responder essa questão: quem é Jesus? E aí, olha só, eu peguei aqui uma frase do que esse concílio trouxe à tona para reforçar isso, né? A propriedade peculiar de cada natureza sendo preservada e unida em uma única pessoa e subsistência. Então, o que eles estão fazendo? O reconhecimento da humanidade de Jesus, que ela é essencial para a nossa fé cristã. Eu não posso negar isso, principalmente porque isso é uma das doutrinas que eu tenho aí no Novo Testamento. Então, basicamente, Jesus Cristo, ele é um Deus homem. A Trindade e a encarnação, elas são mutuamente integradas. Eu tenho que entender a doutrina, a questão da Trindade, e depois entender essa encarnação, que uma das pessoas da Trindade, ela desceu aqui na forma de um ser humano, né? Eu sei que para muitos é difícil, a questão não é o objetivo da aula a gente falar sobre a Trindade, mas eu nunca me esqueço que havia um teólogo que falava o seguinte: a doutrina da Trindade é mais ou menos como a questão da eletricidade, né? A maioria das pessoas não entende a questão da eletricidade, como que ela funciona, como é que é a parte física da descrição, da transmissão da energia, da luz, mas não tem importância. Eu não entendo da eletricidade, não tenho esse conhecimento tão profundo, mas eu sei que ela pode iluminar a minha vida. Então a Trindade, ela tem que ser assim, é o ponto. E se eu não acreditar nisso, na Trindade, na encarnação, esse ponto é fundamental para a doutrina cristã. Até que Agostinho, um dos pais dessa igreja, também ele escreveu uma obra que se chama De Trinidade, quer dizer, a questão da Trindade, para tentar explicar isso. Até que a nossa confissão de fé de Westminster, lá na pergunta número 6, ele diz o seguinte: quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um Deus, a mesma substância, iguais em poder e glória. Então eu tenho que reafirmar essa doutrina da Trindade. E essa doutrina da Trindade declara que Cristo, ele é verdadeiramente divino. Agora, a doutrina da encarnação também fala que ele é verdadeiramente humano, que ele desceu aqui. Então, juntos, essas doutrinas, elas proclamam a realidade de Cristo como o meu Salvador, que foi revelado aqui no Novo Testamento. O contrário do gnosticismo. Então,
O gnosticismo não acredita que o Filho veio pela parte do Pai, pela vontade do Pai, para que viesse aqui e me substituiu como um pecador naquele sacrifício que ele fez na cruz. E essa questão da Trindade foi definida por outro concílio, chamado Concílio de Nicéia, que reafirmou tudo isso que a gente está colocando, e depois vem o Concílio da Calcedônia. Então, o que esses concílios eles estão reafirmando? Reafirmando essa heresia que era o gnosticismo, que negava a humanidade de Cristo, que a nossa religião não é revelada, que eu preciso apenas ter conhecimento, e através do conhecimento é que eu vou chegar a algum tipo de salvação ou alguma coisa adiante. Então, eu só estou reafirmando aquilo que todo o Novo Testamento faz. Por isso que eu tenho que entender essa questão do gnosticismo, aquilo que a gente já falou lá no começo, né? A gente só está colocando sobre isso. Então, aí como conclusão, o que acontece? A minha e a sua Bíblia, ela apresenta o meu Salvador, ela apresenta Jesus divino e humano, como objeto dessa minha própria fé de esperança e de amor. É muito importante que eu tenha isso. Então, recapitulando aquilo que eu disse lá no começo, eu não posso jamais nem me aproximar do gnosticismo. Ou seja, eu acreditar que teve um Deus lá no passado que criou o mundo, que criou a civilização, que criou o ser humano, mas depois ele ficou desgostoso e ele abandonou essa criação. E ele não intervém mais nessa criação. Ele não pune aqueles que estão fazendo coisas erradas, ele não dá galardões, ele não galardoa, quer dizer, ele não louva aqueles que estão fazendo bem, ele deixou o mundo aí assim, largado, vamos dizer assim, completamente abandonado. Isso é gnosticismo, isso é o deísmo. Eu acredito num Deus, só que ele não intervém mais. O mundo ficou dentro daquilo que a gente chamaria, esse Deus está separado. Ele não tem mais nenhum cordão umbilical, ele não é mais ligado com a sua criação. Não, eu não sou um agnóstico, eu não acredito no gnosticismo. O que eu acredito? Eu acredito na presença de um Deus maravilhoso, que criou esse mundo e que ele continua intervindo nesse mundo. Ele continua fazendo milagres, ele continua salvando gente da Covid-19, estendendo a sua mão, ele continua restaurando famílias, ele continua recuperando drogados, prostitutas, alcoólatras, ele continua punindo aqueles que não estão seguindo a sua palavra, a sua vontade. Então, ele continua intervindo. Não sou esse deísta, por exemplo, o iluminismo francês, a Revolução Francesa, Voltaire, era um deísta. Ele também só acreditava que depois Deus abandonou e que eu dependia desse conhecimento, né? Dessa ciência para que o mundo pudesse avançar. Não, eu acredito em Deus e na sua vontade revelada aqui na Bíblia. O teólogo Jonathan Edwards, ele tinha algo muito interessante e ele dizia o seguinte, que toda a sociedade humana, se ela se afastar de Deus, como os agnósticos e o gnosticismo faz, ela fica profundamente fragmentada, ela fica dividida. Por quê? Porque Deus, ele não é o meu amor supremo. O que ele queria dizer? Se a coisa fica solta, como os gnósticos acreditam, né? O gnosticismo diz o seguinte, olha, que Deus abandonou a criação, então aí depende só de mim. Por exemplo, para alguns, a família vai ser meu objetivo maior. Eu quero ter família. Significa que, então, se esse é o meu objetivo maior aqui embaixo, na Terra, significa, então, que só a família é importante e a minha família que é importante. Eu vou deixar de me preocupar com as outras famílias. Ou pode ser o contrário, eu posso chegar e falar o seguinte, olha, meu objetivo supremo é o bem do meu país, ou da minha raça, ou da minha tribo. Então, isso que é importante para mim. O que significa? Ou eu vou ser um nacionalista, ou eu vou ser um racista, eu vou estar preocupado apenas comigo e não vou estar preocupado com os outros, que eu me preocupo apenas com a minha raça. Ou, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, o meu objetivo supremo é ser a minha felicidade, eu quero ser feliz junto... Então, se é só a minha felicidade, que é o meu objetivo supremo, significa que então eu só vou pensar nos meus interesses econômicos, em só ganhar, eu não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado apenas comigo, eu não quero ter relação nenhuma com o terceiro.
Então, aí Jonathan Edwards vem e fala assim, a maneira de a gente não fragmentar a sociedade e evitar que isso aconteça é quando Deus for, e ele chamava de sumo bonus, ou seja, que Deus seja o nosso sumo bem, ou seja, que Deus ele seja a minha bússola maior, que ele seja o centro da minha vida. E quando eu coloco ele acima de todas essas coisas, aí significa que eu consigo me preocupar com outras famílias, que eu consigo me preocupar com outras pessoas. Então, essa é a vontade revelada de Deus na Bíblia, porque ele é o centro da minha vida, e não o conhecimento, como o gnosticismo falava. Eu separei só um versículo que eu acho assim bonito, muito precioso, e é um daqueles versículos que eu acho que você deveria ter aí grifado na sua Bíblia. É o livro de Isaías. Eu peguei lá, falei muito aqui, que no Novo Testamento nós temos 8 livros que combatem o gnosticismo, mas tem uma frase, tem um versículo em Isaías, abra lá Isaías 43, se você puder pegar na sua Bíblia, é incrível esse versículo. Olha que bonito que é esse versículo, Isaías 43, eu vou ler 2 versículos, o 11 e o 12. Olha só, Isaías 43, versículo 11 e o 2. Olha só que bonito. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o teu Salvador. Não há Salvador no conhecimento, não há salvação na ciência, não há salvação em livros de autoajuda, não há salvação na academia. Eu sou o seu Salvador. Olha o versículo 12. Mais do que isso, eu não sou apenas o seu Salvador, como eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui nessa manhã. Nós estamos, como diz o versículo 12, eu estou fazendo ouvir essa mensagem contra o gnosticismo, porque eu tenho um Deus Salvador que mandou seu Filho aqui como humano, em carne e osso, pagou pelos meus pecados. Eu nego totalmente essa heresia de que ele não era humano. Então, isso que é importante, né? Essa é a conclusão que eu gostaria de deixar para vocês e que vocês possam fazer. Através dessa conclusão, vocês possam ter uma aplicação na vida diária, no cotidiano, nas coisas daquilo que a gente acaba fazendo. E qual que é isso? Desfrute de tudo o que Deus criou, pois tudo que foi criado por Deus é bom. Olha só lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo, deixa eu achar aqui, 1 Timóteo 4, 4. Olha que bonito isso, ó. Quer dizer, essa criação, essa beleza das coisas que estão aí, ó. 1 Timóteo 4, 4. Pois tudo o que Deus criou é bom. Ao contrário do gnosticismo, esse mundo físico, esse mundo que está ao meu redor é mau, é um mundo que está condenado, o bom é só o espiritual, é só o conhecimento. Não é isso que a Bíblia fala. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável. Então, eu não posso recusar essa beleza da criação. Tudo isso, né, pela glória de Deus, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que agradecer a Deus a cada manhã por esse dia, por esse oxigênio, pelo dom da vida, né, por Ele ter mandado o seu Filho, um homem em carne e osso, que viveu aqui entre nós, né, morreu naquela cruz. Eu tenho que... Aliás, Jesus, né, exatamente isso, Yeshua, significa o quê? Jeová é a salvação, esse é o nome, né? Então, assim, hoje o mundo pode dizer, em qualquer lugar aí, desse esoterismo, gnosticismo, essas coisas tudo, cada um tem a sua religião, eu até acho, cada um pode ser budista, shintoísta, enfim, mas ninguém pode dizer, cada um tem o seu salvador, aí não, porque salvador, a gente só tem um, que é Jesus Cristo. Eu posso ter outros pensamentos, eu posso ter outras experiências místicas, seja lá o que for, mas Salvador, eu e você, nós só temos um, que é Jesus, e é isso que a gente colocou aqui agora, nessa aula, falando dos perigos, das armadilhas e como eu tenho que evitar o gnosticismo. Eu colocar o conhecimento do mundo
acima daquilo que foi revelado pela Bíblia. E nesse ponto, em que a gente colocou aqui de maneira muito clara o que é essa questão de Jesus como meu único Salvador, porque eu sou o seu Salvador, eu anuncio e eu faço realizar essa salvação, talvez seja aqui no final da aula a gente poder perguntar para cada um de vocês, e isso a gente tem que relembrar sempre, qual é a relação de intimidade que você tem com esse Salvador? Eu nunca me esqueço que eu assisti uma palestra de um teólogo inglês e ele contou uma seguinte história. Ele falou, olha, imagine isso lá na Inglaterra, que vive uma monarquia, então eles têm assim, uma admiração, eles têm um respeito muito grande pela Casa Real e hoje eles não têm um rei, eles têm uma rainha, que é a Rainha Elizabeth. Então eles têm assim, uma reverência muito grande pela rainha. E ele dizia o seguinte, olha, eu posso saber tudo sobre a minha rainha, eu posso saber quando que ela nasceu, eu posso saber o nome completo dela, eu posso saber a idade dela, eu posso saber o nome dos filhos dela, eu posso saber tudo dela. Mas se eu chegar lá no Palácio de Buckingham, que é onde ela vive, ela não vai me conhecer, ela não vai saber nada sobre mim. Não é esse tipo de relacionamento que eu quero ter com o meu Deus. Eu quero ter com o meu Deus aquele relacionamento que eu tenho, por exemplo, com a minha esposa. Eu também conheço tudo sobre a minha esposa. Eu sei quando ela fica brava, eu sei por um olhar como é que ela está me julgando, se eu estou fazendo uma coisa certa ou fazendo uma coisa errada. Eu sei do que ela gosta, eu sei como que ela dorme, eu sei como que ela acorda, eu conheço bem o humor dela e ela também me conhece muito bem. Ela sabe dos meus defeitos, ela sabe das minhas qualidades, ela sabe das minhas preferências. Então, é esse tipo de intimidade que eu tenho. Então, a pergunta que eu quero fazer quando a gente combate o gnosticismo e a gente apresenta esse Jesus, né, como o nosso único e verdadeiro Salvador. Que tipo de relacionamento você tem com ele? Você apenas tem esse conhecimento, como os gnósticos aí falaram, conheço Jesus, eu já li da Bíblia, já li vários comentários bíblicos, já li a Bíblia de Genebra e tal. Mas e Jesus? Ele te conhece? Ele sabe quem você é? Você tem esse tipo de intimidade com Jesus? Porque nessa aula aqui do gnosticismo, eu posso dizer o seguinte, a gente pode encerrar essa aula dizendo que em relação a Jesus, você pode ser tudo. A Jesus em relação a Deus. O que você não pode é ser neutro. Daqui você tem duas opções. Ou você acredita na Trindade, ou você acredita na encarnação, ou você não acredita no gnosticismo. E aí essas duas opções são assim, ou Jesus, ele é um impostor e você não acredita nele, ou ele é o seu Salvador, o Senhor da sua vida. Não tem meio termo. Ou ele é o seu Salvador, ou ele é o seu impostor, o enganador. E eu quero que realmente, que hoje a gente possa reafirmar, a gente possa deixar muito claro no nosso coração quem é o nosso Salvador e que o gnosticismo ele passa longe de tudo aquilo que a Bíblia ensina para mim ou ensina para você. Então era isso que eu gostaria de poder ter compartilhado com vocês e ter deixado essa mensagem. Eu não sei se alguém tem aí algum complemento, nós temos outros professores aí, né? Eu estou vendo aí o seu Moisés, o Marcelo, se alguém quer fazer algum comentário, fique à vontade. Toninho, eu só queria falar uma coisa. Por favor, não quero que meus irmãos me julguem, hein? Mas tem hora que a gente está pensando no sofrimento de Cristo naquela cruz, e às vezes tem hora que eu penso assim, mas ele era Deus, então ele podia tirar a própria dor, né? Pensamentos que às vezes vêm quando você está imaginando a dor, principalmente quando você está vendo aqueles filmes, né? E Jesus apanhando, eu fecho o olho, eu não consigo ver aquela dor. Então, eu fico pensando, e nós cremos e confiamos nisso somente pela fé, né? Porque se não fosse pela fé, é muito difícil crer que Deus veio em forma humana e sofreu tanto,
não é? Amém. Você não tem que ser julgada nem ter vergonha disso, porque a fé é exatamente isso, né? É a realização daquelas coisas que para nós, como humanos, é impossível. Então, realmente, e isso apenas realça e exalta o sacrifício que ele fez por nós, Maria Lúcia. É isso que a gente tem que entender, ter sempre no nosso coração. Eu, por exemplo, eu entendo, para mim, sabe qual que é mais difícil? Não é nem tanto aquele sofrimento que foi dolorido, mas sabe, eu, por exemplo, eu só tenho um filho, né? Eu tenho 3 filhas e um filho. Eu fico imaginando se eu daria o meu filho para qualquer coisa. Exato, exato, é isso. Então, eu imagino o tamanho do sacrifício. Por isso que é assim, incrível como algumas pessoas ainda caminham para o lado do gnosticismo. Deus fez esse sacrifício imenso, ele mandou o seu filho. Então, como é que eu posso acreditar que Deus abandonou a sua criação e hoje nós vivemos aqui apenas nessa questão do conhecimento? Então, esse sacrifício, que às vezes é de difícil compreensão, mas ele na realidade ele é a melhor explicação que a gente tem para combater o gnosticismo, porque Deus ele fez esse sacrifício supremo por mim e por você, né? É verdade.